Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e hoje o tema da nossa aula será os reis absolutistas. Vamos estudar o período histórico conhecido como o período do absolutismo, que é onde começam a surgir os reis que começam a conseguir ali toda a autoridade, todo o poder para governar, ok? Então, este é um tema que faz parte ali da Idade Moderna, ok? Então, a partir de agora, nós não falamos mais em Idade Média, começamos a falar em Idade Moderna, ok? É o período histórico que nós começamos a estudar agora com o absolutismo. Então, pegue o seu papel, pegue a caneta, faça as suas anotações. Então, o que é o absolutismo? O absolutismo é uma forma de governo, é um tipo de governo no qual você tem a figura do rei, tá? E esse rei ele detém toda a autoridade. É o rei que governa sozinho, certo? Ele não divide o seu poder com ninguém. Então, quando ele toma as suas decisões, ele não vai consultar ninguém, ele simplesmente faz aquilo que ele está determinado a fazer. Tá? É o rei que cria as leis, é o rei que executa essas leis e é também o rei que vai fazer os julgamentos. Okay? Então, é o rei que assume toda essa questão aí do Estado. Todo o Estado vai ser centralizado na figura do rei. Tá? Esse é o rei absolutista. Tá? Então, é uma forma de governo que ele se espalha por toda a Europa. Toda a Europa ele vai mergulhar no absolutismo, ok? Menos a Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra ela vai ter um período ali onde ela vai ter o rei absolutista, mas depois de João sem terra, então lhe surge lá o parlamento, né, através da Magna Carta, e a partir daí, então, a Inglaterra ela começa a ter um tipo diferente de monarquia, né, uma monarquia mais parlamentarista, tal. Okay? Então, com exceção da Inglaterra, neste período aí, perdão, então, com a exceção da Inglaterra, neste período aí, então toda a Europa ela vai acabar mergulhando ali no absolutismo, ok? Então, como que esse rei ele acaba executando a sua autoridade, né? Exercendo a sua autoridade? Muitos desses reis eles vão utilizar a força militar para impor as suas vontades. Então, quem tem juízo obedece, aquela velha história, né? Do rei, né, que se mantém na autoridade através da força militar. Okay? Mas, além disso, além da força militar, além da coerção, também existe a questão dos teóricos do absolutismo. Os teóricos do absolutismo são aqueles intelectuais, aqueles estudiosos que eles vão escrever livros e vão escrever textos e estudos que tentaram justificar a existência de um rei absolutista. Eles vão tentar convencer o povo, dar argumentos para convencer as pessoas do porquê que eles precisam de um rei absolutista. Então, esses são os teóricos do absolutismo. E surgiram vários nessa época aí. Eu vou falar sobre os principais deles, né? Como, por exemplo, lá o Nicolau Maquiavel, o italiano Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, O Príncipe, um livro escrito por Nicolau Maquiavel, ok? Esse aqui. E nesse livro ele dá conselhos, dá dicas de como um rei absolutista ele tem que agir. Como que um rei absolutista deve proceder no seu governo? Ele vai escrever sobre isso nesse livro chamado
chamado O Príncipe. E neste livro está escrito ali, Nicolau Maquiavel escreveu que um rei ele deve fazer qualquer coisa possível para conquistar e manter o poder. Tá? Então, o rei, se ele tiver que agir com misericórdia, ser bonzinho, tá? Então ele deve fazer isso para conquistar e manter o seu poder. Mas se o rei tiver que ser também cruel e sanguinário, também está valendo. Tá? O objetivo é o quê? É conquistar e manter o poder. Então, os fins justificam os meios, certo? É o que ensina o Nicolau Maquiavel aí neste livro chamado O Príncipe. Então, por causa disso, muitos estudiosos vão considerar o Nicolau Maquiavel como fundador da ciência política, certo? Outro teórico do absolutismo é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, esse distinto senhor aqui, ele escreveu um livro chamado Leviatã. Leviatã é o nome do livro escrito pelo Thomas Hobbes. Esse aqui é a capa do livro, que mostra aqui um rei absolutista, e o corpo dele ele é composto por pessoas. Não sei se dá para você perceber aí, mas o corpo dele é composto por pessoas, como quem está dizendo, que são as pessoas que deram autoridade para o rei governar. Ele carrega aqui o cedro e a espada, que são símbolos da autoridade absolutista do rei. Tá? Então, para Thomas Hobbes, lá no livro O Leviatã, ele vai dizer assim, que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O que significa isso? Que o homem ele é o predador do próprio homem. O homem destrói o próprio homem. Então, como o homem destrói o próprio homem, então é necessário que exista um rei absolutista que coloque em ordem. Se não tivesse rei, essa autoridade do rei, então a sociedade ela vai acabar com ela mesma. Então é o que explica o Thomas Hobbes lá no livro dele. Lá é assim que ele tenta justificar para as pessoas a importância de um rei absolutista, certo? Outro teórico do absolutismo, o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, um francês, esta pessoa aqui. Alguém falou para mim que não é Bossuet, como eu falo, que na verdade no inglês, no francês verdadeiro, a pronúncia é Bossuet, é Jacques Bossuet, mas eu achei muito feio, achei meio pornográfico, então eu vou continuar falando errado mesmo, é Bossuet, ok? Então, o Jacques Bossuet, ele também lá fez os seus estudos, as suas obras, explicando para as pessoas por que elas necessitam de um rei absolutista. Então, ele trabalha com a teoria do direito divino. Tanto ele quanto o Jean Bodin, que também trabalha com esse mesmo assunto, do direito divino dos reis. Então, para eles, o rei ele governa porque simplesmente ele tem o direito divino de governar. Foi o próprio Deus que colocou esse governante ali, esse rei absolutista, e desobedecê-lo seria a mesma coisa que desobedecer o próprio Deus. Tá? Então, essa é a teoria do Jacques Bossuet, certo? Que busca explicar para as pessoas por que elas devem obedecer o rei absolutista, certo? Agora, o rei que se tornou símbolo do absolutismo, o rei que se tornou símbolo desse período dos reis absolutistas é o rei francês Luís XIV. Luís XIV, ele juntou ali toda a autoridade para ele. Ele era um rei absolutista. Ele se dizia o rei Sol. Eu sou o rei Sol, porque tudo depende de mim. Eu aqui faço o Estado funcionar.
tá? E ele é famoso por essa frase aqui, tá? Dita por ele, L'État c'est moi. L'État c'est moi significa o Estado sou eu. Tá? Uma frase dita pelo Luís XIV que exemplifica todo esse período aí do absolutismo europeu. Tá? Luís XIV também é conhecido por ser o inventor do salto alto, né? E eu tenho para mim que as drag queens devem ter se inspirado nele também para montar o seu look, né? Bom, então, o absolutismo é uma característica ali da Idade Moderna, certo? E também é característica da Idade Moderna a questão do mercantilismo, tá? Que surgiu e se desenvolveu nessa época aí. O mercantilismo é uma prática econômica que o rei absolutista ele deveria seguir se ele quisesse que a sua nação fosse uma nação próspera, rica e poderosa. Você é um rei absolutista? Você quer que a sua nação seja próspera, rica e poderosa? Então você tem que seguir as práticas econômicas do mercantilismo. Tá? E quais práticas são essas? Primeiro é o metalismo. Metalismo dizia que para uma nação ser rica, próspera e poderosa, ela tem que ter a maior quantidade possível de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos tiver, melhor. Ouro, prata, cobre e assim por diante, certo? A Espanha levou isso tão a sério que houve um período ali em que ela começou a trazer prata, chegou lá numa época em que essa prata ela acabou perdendo o valor. A Espanha mergulhou numa inflação, desvalorizou o valor da prata e essa inflação perturbou a Espanha aí por um período bem longo, tá? Então, uma outra prática ali do mercantilismo é a balança comercial favorável. Né? Acreditava-se que para uma nação ser rica, próspera e ter lá todas as condições ali, tá? A balança comercial da nação tinha que ser favorável, ou seja, a nação ela tinha que exportar mais do que importar. Tinha que vender mais produtos do que comprar produtos. Se você conseguir isso, então a balança comercial da sua nação será favorável e aí o seu país vai enriquecer. Tá? Era uma outra crença ali. Uma outra prática do mercantilismo é o protecionismo. Você deve proteger a produção interna da sua nação. E como que você faz isso? É procurando exportar mais do que importar. Quando você faz isso, você está protegendo a produção interna da sua nação. E além disso, naqueles produtos que não tem jeito, que você vai ter que comprar de qualquer forma, você coloca impostos, cobra bastante imposto em cima desse produto, que aí também é uma forma de você exercer o protecionismo em cima da produção interna, ok? E também uma outra prática aí, comum do mercantilismo é o colonialismo. Uma nação ela precisa ter colônias, ela precisa ter regiões que ela possa dominar e poder tirar riquezas. Então é por causa do colonialismo que a Europa ela mergulhou ali numa fase de grandes navegações. As pessoas navegavam em busca de novas terras para fazer de colônia, certo? Inclusive, o tema da próxima aula será justamente as grandes navegações europeias, tá? Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e na próxima semana a gente se vê novamente.